Começando mais um episódio do podcast Inclusão Eis a Questão. Eu sou o Danilo. Eu sou o Fer. E hoje a gente está muito feliz porque a gente traz, além de um convidado especial, a gente consegue levar mais informação, mais inclusão, né, Fer? E mais conhecimento, né? Porque o intuito do podcast é esse, é ter conhecimento e informação na prática, né? Com a vivência que é muito importante. Porque só em todos os lugares, mas conhecimento na prática, com informação que realmente está certo, esse é o intuito do podcast. Trazer os assuntos na prática com mais leveza, isso que é bacana. É isso aí. E também, né, Fer, a gente fica feliz de poder levar, além desse conhecimento todo, levar, quem sabe, mudar a cabeça de uma pessoa, né? Com certeza. Não precisa mudar o mundo inteiro de uma vez só, mas se a gente mudar a cabecinha de uma pessoa, conseguir colocar um pouquinho mais de inclusão nessa pessoa, a gente já vai ficar muito feliz. Com certeza, porque a mudança parte da gente, né? Isso. Então a gente vai transformando degrauzinho por degrauzinho, isso é o mais importante. Isso. E se você que tá aí quer ajudar nessa mudança, já curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Essa é a principal forma que você consegue ajudar a gente. Que propagar a inclusão. Isso. Não esquecendo de colocar se inscrever lá, pessoal. E apertar o sininho, né, Danilo? Você clica em inscrever-se e do lado você ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar um episódio, você vai receber. E você se inscrever, você ajuda muito o nosso podcast, o nosso canal e tudo mais. Se você está acompanhando pelo Spotify, também já clica em seguir a gente aí pelo Spotify, porque sempre que a gente postar um episódio novo, você vai acabar recebendo a notificação. Outras pessoas que ajudam muito, e isso a gente tem que agradecer demais, são os nossos patrocinadores. Um abraço então para Hadalf, Café Cocan, Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Para o Ímpar Rodas, Sorveteria Elite, Well Informática, Clínicas Interviva, Interarte, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Muito obrigado. Vocês também ajudam e colaboram muito para a gente conseguir fazer essa pequena mudança. Quem sabe a gente consegue mudar uma pessoa por episódio, a gente já vai estar muito bem, né, Fer? Com certeza, e graças a vocês a gente tá aqui podendo levar informação, conhecimento e obrigado a todos por acreditar no nosso trabalho, no que a gente tá fazendo. Porque se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Com certeza. Por todos aí. Bom, depois dessa introdução, quero que você apresente a nossa convidada, Fer. Então, vou apresentar uma convidada que eu tô até emocionado, eu já queria trazer a ela há muito tempo, só que aí, por questão de agenda, hoje deu certo. Dri, te apresenta pra gente, meu amor. Fala um pouquinho por que você tá aqui, um pouquinho do seu trabalho e vamos conversar. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, compartilhar um pouco da minha história com vocês. Espero que eu possa contribuir, né, com essa causa que é tão importante, né? Inclusão, diversidade é um assunto que eu acho que tem que estar cada vez mais em alta sendo falado por aí. Eu sou arquiteta. Eu tenho um escritório de arquitetura junto a outras duas sócias, a Marina e a Carolina. Nosso escritório chama Triplex Arquitetura. A gente fala que o mais maravilhoso do nosso trabalho é que a gente constrói sonhos. E o que a gente busca, acima de tudo, é criar projetos com propósito. E acho que não tem como a gente falar de um projeto com propósito sem falar de um projeto que seja inclusivo, né? Sem falar de um projeto que seja seguro, que seja confortável, que seja aconchegante para todos. Porque para o projeto ter propósito, ele precisa vir do coração. E se vem do coração, precisa ter empatia. E se tem empatia, tem que ter inclusão. Então, o nosso trabalho é um pouco sobre isso, né? Acho que o trabalho que a gente faz vai além da arquitetura, porque a gente mergulha muito nisso, né? Em trazer propósito e trazer significado para todos os projetos e trabalhos que a gente faz.
Dri, você falou uma frase muito legal que é que vocês constroem sonhos, né? E isso realmente é literalmente o que acontece. Eu vejo o trabalho do arquiteto como esse mesmo. É muito, muito íntimo, né? Você tem que conhecer bem o seu cliente também, História, né? a história e tudo mais, né, Fer? E Fer, e o que a gente vem ouvindo aqui no nosso podcast, sempre que a gente fala de inclusão e de arquitetura, a gente fala o seguinte: às vezes a pessoa hoje não tem nenhuma dificuldade de locomoção, mas essa pessoa vai acabar envelhecendo, né? Vai acabar tendo algumas dificuldades com o tempo. E isso também é importante para criar a casa dessa pessoa, né? Com certeza. Além desses pontos que eu trouxe, né, com relação a conforto, funcionalidade, acho que o mais importante nesse sentido é você ter circulações sem obstáculos, você ter as portas sempre mais largas, se possível, rampas leves, né, que tenham que facilitem, né, esse acesso. Hoje em dia a gente tem também outras alternativas, como por exemplo a tecnologia, né, uma casa com automação, tudo isso pode facilitar muito as pessoas de quem mora por lá, né? Uhum. E também, você falou agora que é mais legal, eu acho que é ter bastante espaço ali, né, de circulação, porque além de tudo, além dos próprios Aham, moradores, né? aham, Por exemplo, hoje se a Fer for na minha casa, coitada, porque olha, é tudo apertadinho, a gente aham, não pensa até aham, às vezes em quem você vai receber e tudo aham, mais, né? aham. Sim. Uma outra alternativa que a gente usa bastante na hora de projetar são os espaços flexíveis, né? Porque às vezes você não tem tanto espaço para ter todas essas circulações sem obstáculos, mas você pode criar um ambiente que é flexível. O que é um ambiente flexível? Um ambiente que você facilmente possa, por exemplo, um dia que você vai receber a Fê na sua casa, você tira uma poltrona, você guarda ela e você cria ali um Uhum, espaço para ela, né? Perfeito. Então, isso é um ambiente flexível, isso é um ambiente multifuncional. uhum, E, bom, eu posso dizer, porque minha casa não é, hoje que eu tô aqui em São José do Rio Preto, minha casa não é adaptada para mim. uhum, Porque os prédios, o quê? De 20 anos atrás, de 15 anos atrás, eles não pensavam nisso. uhum. Então, assim, para eu circular na minha casa até é difícil. A parte do banheiro, para você ter noção, eu não entro. Eu não posso nem com cadeira, eu não posso nem com andador, eu não posso. Minha mãe tem que passar A, comigo, a porque nem minha casa porta é estreita. Uhum, circula. uhum, Sonho de, sabe, a gente já conversou sobre isso, é ter uma casa adaptada. uhum, Onde eu quero que não tenha móveis para eu poder circular com cadeira. uhum, Digo, posso nem pegar um copo de água na minha cozinha, porque as portas são assim, uhum, e aí não dá, né? E é difícil, porque assim, você reduz muito a mobilidade das pessoas, né? Reduz muito a mobilidade e a autonomia, e isso é muito ruim, isso é horrível. E falando de automação, é muito interessante também, porque com esse negócio de acender a luz, apagar a luz, isso ajuda muito, com um né? assistente de voz, né? Tem de voz. Isso. Hum, Eu ia falar sobre isso. Hoje em dia tem esses dispositivos de controle de voz, né? Isso uhum, facilita muito. Isso é uma outra coisa que a tecnologia traz, né, a nosso benefício aí, que pode ser explorada também, que pode ser pensada. uhum. E, e, e assim, isso a gente está falando para casa, mas para espaços comerciais existem as leis e normas que já é até obrigatório a fazer, né? Com certeza. Aí você é obrigada a ter, né, essas circulações sem obstáculos, você é obrigada a ter uma entrada mais ampla, uma entrada que todos possam acessar. Você tem que ter as rampas, você tem que ter sempre essa alternativa de rampa, não só escadas. Isso são exigências, né? É uma legislação que precisa ser seguida. Uhum. Rodri, tem uma pergunta de parte de leigo, tá? De quem não entende. Essas normas, vocês arquitetos ou até a parte, sei lá, se for engenharia, você até me desculpa se eu fiz essa pergunta para você. Imagina. Mas aqui eu estava até comentando com a Fer outro dia que eu passei numa loja de roupas aqui em São José do Rio Preto e a rampa, eles tinham a rampa estava lá, mas ela era muito íngreme.
Assim, até eu que não tenho dificuldade, eu preferi, falei, não, eu vou subir a escada porque eu não vou entrar na rampa, porque é muito ruim. Existe a lei determina ou só fala, tipo assim, é Sim, simplista, tipo, faça uma não, rampa? não. Tem a inclinação ideal, né? Então, quanto Uhum. mais suave, melhor, claro, mas tem a inclinação mínima, né? Que você pode chegar até um certo ponto. Passou disso, ela já deixa de ser acessível. Entendi. É porque ouça as rampas que eu subo É, assim, ou tô assim. sim. Então, até isso atrapalha, né? É. Até isso incomoda bastante. Até isso incomoda Não, é, bastante. porque às vezes a pessoa até faz no bom coração, vai, eu vou fazer pra ajudar, Uhum. mas se fizer errado também não adianta Não nada. adianta, não adianta Não, nada. não adianta. Um outro ponto bem importante, em especial em estabelecimentos comerciais, são as sinalizações, né? Tem que Uhum. ter informação, tem que ter sinalizações claras também. Esse é um outro ponto que tem que ser pensado, que muitas vezes não é, mas deveria ser pensado. Não, é, porque eu já fui em alguns estabelecimentos também, para você descobrir se o banheiro é masculino ou feminino, é uma interpretação de texto, assim, absurda. Não é um bonequinho, aí eles colocam uma referência, alguma coisa que não dá para entender nada. É. E, além disso, tem medidas preventivas, né, que devem ser tomadas também, como, por exemplo, na hora da escolha do acabamento, é muito importante que tenha um piso com antiderrapante, por exemplo, né? Isso traz a segurança, tem que ser um espaço que vai Uhum, pensar na segurança de todos, né? Então, um cadeirante, um piso que desliza facilmente, está ali uhum, um risco para o cadeirante, né? Então, tem uhum. todos esses pontos que precisam ser pensados, né, na hora de projetar. É, a gente brinca que seria o ponto básico que o grande arquiteto ou o bom arquiteto tem que entender, né? Porque eu acho que é justamente isso que você falou. Não é só a estética, né? Porque hoje todo mundo liga a arquitetura simplesmente à estética, mas tem que ser funcional, tem que ser seguro, né? Tem que ter muito mais outros pontos, né? Por isso que a gente fala sobre arquitetura com propósito, né? Não adianta só, claro, a gente quer ter um ambiente bonito, né? Que Sim. esteticamente agrade. Hoje em dia nós temos lá na Triplex já o nosso DNA, quem nos procura gosta do nosso estilo, mas tem outros pontos que precisam ser, que inclusive, acima de tudo, precisam de um olhar muito especial, né? Que são todos esses pontos que a Uhum, gente está trazendo. Então, por exemplo, eu mencionei agora sobre, né, os acabamentos, pisos antiderrapantes. Outro ponto muito importante é a questão da ergonomia. Então, assim, as alturas precisam ser adequadas, não pode ser qualquer altura. As barras são muito importantes, em especial, né, em banheiros, em áreas molhadas, tem que ter as barras, isso tudo, né? É muito importante, senão como que um cadeirante pode usar o banheiro sozinho, por exemplo, se não tem as barras lá de apoio, né? Não tem como, não uhum. tem um caminho para que isso E eu, aconteça. e eu já entrei em banheiro pra cadeirante, lógico, que o degrau, que juro, o degrau que coloca o vaso, cara, era assim, ó. Tinha as barras Uhum, e o degrau o sanitário que fica em cima era desse tamanho. Cara, como é que eu ia chegar? uhum. Então, são coisas absurdas, assim. É que assim, é por isso que é importante as normas, né, Fer? Porque assim, ninguém é obrigado a saber a altura perfeita, o jeito certo. Por isso que é importante das normas e das leis. E Exato. principalmente da fiscalização, né? Porque também não adianta. Aí a pessoa vai lá, faz, ninguém passa, ninguém fiscaliza e não tá funcional, igual Porque você aí você está falou. fazendo um acessível, entre aspas, que não é acessível, na verdade, né? É, Não adianta em nada. fingindo de acessível. É, Exatamente. deixa eu perguntar, você que gosta de pensar fora da caixinha, assim, o que que a Triplex traz pra gente, ou como um todo, tipo assim, daqui 5 anos, a, a, a população vai estar mais velha, ou tem bastante gente procurando, você já está pensando nesse desenho universal que é para todos, como é que a Triplex trabalha em relação a isso?
Ô, Fer, desculpa, só recapitulando, vamos falar sobre desenho universal? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Como é, pensando daqui a 5 anos, vocês já estão trabalhando para um desenho universal que é para todos? Como é que tá a evolução do triplex em relação a isso? Para fazer a casa para todos, entendeu? Então, eu acho que todos esses pontos que eu trouxe aqui são pontos que hoje a gente já tem um olhar para isso, tá? Então, eu acho que cada vez mais, né, com as informações que a gente vem recebendo, com todo um movimento que vem acontecendo, com pessoas, né, que vêm se tornando referências, assim como você, Fê, eu acho que cada vez mais a Obrigado. gente vai trazer todos esses pontos que a gente colocou aqui, né, na questão de acessibilidade, na questão das circulações sem obstáculos, na questão de usar a tecnologia a nosso favor, as barras, trazer mais informação, sinalização. Eu acho que isso é uma coisa que hoje é muito usada, né, nos estabelecimentos comerciais, mas eu acho que sim, que a tendência é começar a trazer um pouco disso para dentro das casas das pessoas também, né? Isso hoje é caro, Dri. Ou tem uma coisa mais barata, mais sustentável para deixar a casa para quem não tem um valor aquisitivo muito grande. Mas poder deixar adaptado, como é que tá em relação a isso? Olha, não é nada muito caro, nada que seja relevante, porque a gente está falando, por exemplo, em colocar um piso com antiderrapante. Um piso com antiderrapante não é que é um piso muito mais caro que um piso que, que um outro piso, por exemplo, um porcelanato Aham, normal. A gente está aham, falando em especial em circulações, né? aham, Isso a gente pode até trazer uma questão de sustentabilidade, que você pode ter uma casa com menos mobiliário, em que tenha mais circulação. Então, você gasta um pouco menos em mobiliário, mas você tem uma casa onde todos circulam, né? A aham, tecnologia é um ponto que acaba sendo, de fato, ainda um investimento mais alto, né? aham, Mas aham, barras nos banheiros, eu acho que tudo isso são coisas muito acessíveis, não é nada que aham, vai mudar o custo, né, de forma relevante, o custo final da casa. Uma porta aham, mais larga, tudo isso são coisas que, na hora que você está construindo ali, não faz tanta diferença se ela vai ser mais larga, menos larga, sabe? Então não é nada muito relevante. A casa pode sim ser acessível, sem ter um custo muito mais alto, com exceção da tecnologia, que ainda acaba sendo um ponto que Rodrigo, acaba tendo um investimento maior. Rodrigo, você que viaja muito assim e que conhece a arquitetura muito assim, muito forte, a gente em termos de arquitetura, de acessibilidade, e dentro de casa, a gente está muito aquém de como é lá fora, por causa da Bastante. arquitetura. O que eu vejo, acima de tudo, aqui no Brasil, é com relação às ruas, aos acessos para os lugares, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu circulo bastante, ando bastante a pé, eu não consigo imaginar como é que um cadeirante pode andar aqui pela cidade, sabe? É completamente inviável. Às vezes a gente está andando, a gente tropeça, é zero acessibilidade. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, é tudo acessível, né? É tudo É, isso, pensado. e isso já é, a gente já fala isso há muito tempo. É a mesma coisa que a gente estava brincando aqui. Brincando não, né? A gente estava comentando agora no começo do podcast. Que se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, a gente vai mudar muita gente. Então, assim, hoje eu vejo que a política pública do Brasil, ela é muito assim. Olha, precisa melhorar a acessibilidade. Ah, mas eu não tenho como fazer uma rampa em todas as ruas de uma só vez. Não, mas faz de um bairro, começa de uma rua. Vamos começar a fazer, para a gente começar até chegar ao final, a gente consegue. Mas não, se não consegue fazer tudo de uma vez, então não vamos fazer. Pelo menos começa, né? Precisa Uhum. começar, esse é o ponto mesmo. Porque assim, aí eu penso igual, imagino que a cabeça de um arquiteto. Vocês vão lá, pensam na mobilidade na casa. Então, onde tem mais circulação? Ah, sala de jantar, tal, que é onde você recebe mais pessoas. Então, assim, os políticos poderiam pensar assim: onde tem mais circulação de pessoas? Ah, vamos começar pelo centro. O centro todo mundo precisa ir lá, todo mundo precisa comércio e tal. Então vamos começar a ter acessibilidade no centro.
Uhum. Até, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, tá tendo um movimento assim bem grande que eu tô acompanhando de construção daquelas calçadas guias para Aham. deficiente Ah, visual. Só que tem algumas que termina no meio do nada, não tem nada, não tá acabada as obras, entendeu? É, então eu fico imaginando a dificuldade. Igual você falou de uma cadeirante, de uma pessoa cadeirante aqui em Rio Preto, então no centro, esquece, calçadão, então, nossa, é, 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 é absurdo. Mas assim, eu queria também falar para o pessoal, a gente já sabe, né? Mas falar para o pessoal que você não está à frente desse quadro à toa. Foi proposital. Então conta pra gente um pouquinho da história do quadro porque assim, chama muita atenção. A gente viu o quadro antes já, gente, é maravilhoso, é lindo pra caramba. E eu queria que você contasse a história, porque é mais linda ainda a história. Então, nós temos, eu e a Fer, né, temos um amigo muito querido, que é o Henry, que aham. é o fundador do Serendipidade, que é uma ONG maravilhosa que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. E acho que um dia, num bate-papo com ele, ele me contou um pouco sobre esse estúdio de design, onde a área de criação era composta por pessoas com deficiência intelectual. Então, é um estúdio de design que usa a neurodiversidade como instrumento de criação, e aquilo me chamou muito a atenção. Eu fiquei muito curiosa, porque um ponto que eu trago como reflexão é que eu vejo, né, eu estou ali, né, inserida num escritório de arquitetura onde existe uma área de criação, e eu percebo que as pessoas cada vez mais acabam ficando presas dentro de pensamentos muito lógicos, né, dentro de Uhum. padrões, e Uhum. acabam não criando mais, né? Acaba Sim. ficando aquela coisa meio Copia e cola. nada se cria, Padrão. tudo se copia, né? Porque a gente acaba entrando num modo automático. Eu digo por mim mesmo, né? Às vezes eu vou projetar e olha, eu sou uma pessoa que eu trabalho meu autoconhecimento, eu medito, mas muitas vezes eu estou no modo automático. Quando eu vejo, eu entrei no Pinterest, eu peguei uma referência aqui, uma referência ali, já é meio que o automático, sabe? Quando você Uhum. vê, você pega uma ideia aqui, uma ideia ali e pronto. Uhum. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, eu gostaria de entender como que é uma equipe de criação composta por essas pessoas, né? Porque provavelmente a fonte de inspiração vem de um outro lugar, né? Vem de um lugar mais profundo, mais Uhum. intuitivo, que eu entendo Uhum. que é através desse lugar que a criação de fato nasce, né? A criação que é de fato uma criação, que é uma criação Uhum. que é original, né? Por exemplo, vou mencionar aqui alguns dos grandes gênios da história: Leonardo da Uhum. Vinci, Albert Aham. Einstein. Da onde vinha a Aham. fonte de inspiração É deles? verdade. Né? Era uma coisa intuitiva, era uma coisa que vinha de dentro. Eles não usavam raciocínio lógico. E a gente hoje, Aham. no mundo moderno, a gente está muito preso ao raciocínio lógico. As áreas de criação das empresas estão muito presas ao raciocínio lógico. E aí eu entrei em contato com a fundadora do La Casa de Carlota, a Bruna, e falei que eu gostaria de ir lá conhecer, entender um pouco mais sobre o trabalho dela. E aí ela deu essa ideia, falou: então vem aqui, vamos fazer um workshop. Me fala o que você gostaria de fazer aqui com eles. Eu falei: olha, eu estou fazendo o projeto da minha casa e eu adoraria ter um quadro. Eu gostaria de um quadro assim com cores e com desenhos que remetam, que tragam um pouco da natureza para dentro da minha casa. E foram essas as informações que eu passei para a Bruna. E aí, um dia eu, a Marina e a Carolina, que são minhas sócias, fomos lá viver essa experiência que foi super transformadora. Então, a gente chegou lá, tava esse grupo maravilhoso, né? Era esse time de criação, deviam ser umas 8, 9 pessoas, não me lembro muito bem, mas, Aham. né, eles já tinham ali, né, usado, né, as ferramentas que eles têm, que vai nessa linha Aham. do que eu falei, que é muito intuitiva, né, para Aham. trazer ideias. E aí eles apresentaram, né, as ideias deles e começaram a rabiscar, desenhar, e pediram para que a gente fizesse junto com eles. Eles já tinham ali escolhido as cores dos quadros, que eram as cores que eles sentiam que faria sentido, né, porque eu havia pedido. Escolheram muito bem as cores e a gente Aham. pintou esse quadro, e foi assim uma experiência muito rica, muito transformadora, e muito interessante, né? Ver como é possível criar,
de um outro lugar. E como não só possível, mas também necessário, né? Com certeza. Então, foi muito interessante mesmo. Uma E experiência olha, que vale a pena ser vivida. e olha o quadro que lindo. O quadro é maravilhoso. E conta pra gente, pra quem não estava conversando igual a gente estava antes, onde está esse quadro agora e o que ele transmite para as pessoas que vê. Então, esse quadro ele está na principal parede da minha casa e é muito interessante porque as pessoas entram aqui. Eu não sou colecionadora de obra de arte nem nada, mas eu tenho algumas esculturas, enfim, algumas obras de alguns artistas renomados e conhecidos. Então, pessoas que entendem de arte entram aqui na minha casa e falam: Nossa, que lindo! Nossa, e esse quadro, né, na principal parede da casa? Quem que pintou? Aí eu conto a história, as pessoas não acreditam, falam: Que Nossa, que legal, maravilhoso, cara. né? E aí a Ô, Tris, informação que eu trago é que eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista, né? No meu ponto de vista, obra de arte é tudo que tem um significado, é tudo que toca o nosso coração, né? E para mim é por isso que ele realmente está na principal parede da minha casa, assim, no living. Você entra e a primeira coisa que você vê é esse quadro lindo, maravilhoso, cheio de história e propósito. e você falou uma coisa que eu adorei. A arte é tudo aquilo que te toca o coração. Uhum. Seja na pintura, seja na poesia, seja como for. A arte é tudo que toca o coração. Vou levar isso comigo, cara. Demais, 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 demais. Demais. É, Eu gostei e, muito. e você vê que ali, né, essas pessoas que compõem esse time de criação, você vê que são pessoas que eles estão ali de coração, né? Ali é feito muito do coração. Não existe um raciocínio lógico ali, certo? Estão no Raciocínio é auditório. completamente intuitivo. São pessoas que Sim. pensam fora da caixinha. Estão no. Pode falar, amor. Desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Imagina. Não, mas é que eu sinto que as empresas estão precisando mais disso, sabe? Então, às vezes, quando a gente fala, né, sobre dar uma oportunidade, né? O que é dar uma oportunidade? Sim, as pessoas com deficiência intelectual precisam dessa oportunidade, mas do meu ponto de vista, é uma troca, e é uma troca muito rica, porque eu entendo que as equipes de criação também precisam, além da diversidade, que é maravilhoso, que é rico, que contribui demais, também precisam de uma pessoa que pense fora da caixinha, né? Então, eu acho que, assim, na minha visão, toda empresa deveria ter uma pessoa com deficiência intelectual compondo o time de criação. E é um ponto legal que você tocou. Eu sou criativo, eu trabalho com design para redes sociais e tudo mais. E realmente, enquanto você estava falando sobre o seu processo criativo, de que hoje, cada dia mais, a gente está nesse automático, e realmente por mais que você se esforce, fala, não, esse projeto eu vou tentar pensar fora da caixinha, mas no fim, você acaba não escapando muito desse processo de pesquisar, de referências na internet e tudo mais. E aí, quando você estava contando a história do quadro, eu me peguei pensando justamente nisso. Falei, cara, que legal, porque eles não têm essas referências. Eles não são atingidos do jeito que a gente é atingido por esse mundo digital, por essa correria doida que a gente tem e tudo mais. É interessante ter essas referências, lógico que é. Mas, tipo, pô, o que será que eu conseguiria criar sem essas referências? O que será que eu conseguiria fazer sem essas referências? Isso é uma coisa muito legal. E igual você falou, eu tava até pensando nisso. Falei, cara, que legal. Numa agência de publicidade ou alguma coisa assim, ter uma pessoa dessa pra puxar a galera, sabe? Falar assim, ô, e se a gente partir pra esse lado? E se a gente pensar Uhum. assim? É legal, é bacana a ideia. É o pensamento original, né? Uhum. É o Puro. original. É o puro, né? É aquilo que é fora, né? É aquilo que É. transborda. Uhum. É da onde vem as verdadeiras criações, né? Que estão se Uhum. perdendo no mundo de hoje, né? Você não fala-se mais de grandes nomes como os que eu mencionei aqui, o Leonardo da Vinci, Uhum. Einstein.
não muito longe de mim, eu tenho um bisavô que chamava Artacho Jurado. E ele foi um grande arquiteto autodidata, né? Ele não tinha formação, mas ele foi um grande arquiteto. E o auge da carreira dele foi no modernismo. Só que no modernismo era um momento em que falava-se, né, em linhas retas, puras, cores mais neutras. Eis que chega ele, um arquiteto autodidata, que começa a fazer criações completamente fora da caixinha. Então, os projetos dele eram com, assim, inspirações hollywoodianas, art déco, cores e curvas. Ele foi muito criticado naquela época, muito criticado. O trabalho dele não foi valorizado. Ele morreu sem ver o valor e o legado que ele deixou. E hoje ele é considerado um dos principais nomes da arquitetura. Mas eu estou trazendo esse ponto por quê? Porque ele, o que era o trabalho dele? Ele projetava desse lugar, do coração, de forma intuitiva, né? Ele não estava preocupado com o modernismo, com a tendência da época. Ele estava preocupado em colocar no papel o que vinha da intuição dele, de dentro, do coração, né? Sem se preocupar com os padrões que são impostos pela sociedade. Por que aquilo era errado? Porque a gente estava vivendo o modernismo, mas por que a gente também não poderia sair um pouco, né, daquele contexto e dar espaço para uma pessoa que está ali trazendo um monte de novas ideias criativas e originais, né? Então, hoje, por exemplo, trago aqui esse nome porque é um nome que fala-se muito da história dele, da originalidade do trabalho dele, da criação, do quão genial era a mente dele, né? E a gente não vê mais histórias como essas. Essas histórias estão sendo perdidas, porque a gente vive todo mundo nesse modo automático, né? No piloto automático, nesse mundo moderno que tem tantas, né? É muita informação, se acaba ficando só no externo, no automático, né? Hoje cada dia mais, essa parte de criatividade está mais complicada, né? Cada dia mais eu sinto uma imposição de alguém ou de alguma coisa para, tipo, ó, você não pode pensar mais assim, você não pode criar mais assim, você não pode fazer assim, temos que seguir esse padrão, temos que seguir assim. Então, tipo, isso vai limitando. Esse limite acaba podando a nossa criação até para um projeto tão importante que é igual o do quadro. Porque assim, eu particularmente não conhecia o projeto e eu acho que deve ser poucos pelo mundo, se não for o único. Porque, É maravilhoso. sim, e olha que legal, eles pensaram fora da caixinha, literalmente, e olha o resultado que tá dando. É um resultado, assim, muito bonito. É muito bonito. E o Bom, mais agora eu vou. interessante, eu acho que dessa história toda, né, que me comoveu bastante, é a hora né, que a Bruna, que quem está à frente desse projeto, a hora que ela vai buscar as famílias, né, e dizer, gostaria que seu filho participasse de um processo de seleção. Aí as famílias já, né, também num padrão, tipo, mas para que área, né? Já fica aquela coisa meio limitada, de repente pode ser um caixa, pode ser alguma coisa nessa linha. E aí, quando a Bruna traz a informação e fala, não, eu quero para a área de criação, as famílias falam, nossa, mas tem certeza? Mas e aí a Bruna diz, claro que eu tenho certeza, porque eu preciso da criatividade dos seus filhos, eu preciso de pessoas que pensem fora da caixinha. Então, realmente, olha, é algo que eu sinto que deve ser mais explorado, sabe? Porque seria uma troca muito rica para os dois lados, para essas pessoas que precisam de oportunidades, que merecem um trabalho mais digno, né? Como, por exemplo, Uhum, estar na área de criação de uma empresa, como também é muito rico ali para a empresa que, além de ter a oportunidade dessa vivência com a diversidade que a gente sabe o quão importante e maravilhoso tem também ali uma pessoa que vai quebrar padrões, que vai pensar uhum, fora da caixinha, e eu sinto que a gente está precisando cada vez mais disso, sabe? uhum. E a gente ouve muito aqui no podcast que quem faz o limite é a própria pessoa. Então, assim, Agora é até onde você coloca. isso, igual, por exemplo, precisou uma pessoa de fora bater na casa da pessoa e falar assim: ó, eu preciso da criatividade do seu filho ou do seu parente, enfim, da sua criatividade.
porque a própria pessoa não nem sabia, às vezes, que tinha esse poder, essa coisa, ou as outras pessoas que estão em volta não acreditam. Então, assim, olha que legal, é um projeto, assim, para mim, Incrível. maravilhoso, não Nossa, tenho o que falar. tem, E, tem. e o mais legal é incentivar outras empresas ou outras áreas a fazer o mesmo. Perfeito. Porque, lógico, é, igual você falou, de dar oportunidade de um emprego mais digno, não eu acho que é aí que mora o preconceito nosso. Nosso, quando eu falo assim, como eu posso colocar essa pessoa para trabalhar na minha empresa? A gente pensa nos trabalhos mais simples. A gente Aham, já Uhum. oferece as coisas mais simples. aham. A gente já Sim. impõe isso para a pessoa. Perfeito. E a Uhum. gente, sem perguntar para a pessoa assim, qual a sua capacidade? Qual o seu potencial? O Aham. que você consegue fazer para ajudar melhor a minha empresa? E olha que legal, é uma área que eu nem sonhava que poderia encaixar Sim. e provou por A mais B que eu estou totalmente errado. Pois é, e tem um potencial incrível para. Uhum. Pra muitas pessoas. Por exemplo, Fer, como o pessoal falava para você na academia? Não vai fazer esse exercício, você não vai conseguir. É. E eu vou contar uma história engraçada agora. A Cris sabe um pouquinho, mas eu vou falar. E ela já até me aguçou essa vontade. Na verdade, em 2004 eu pintava. Hum, Eu fiz 20 anos quadros. E eu não busquei referência nenhuma. E para eu pintar, eu tô devendo ter um quadro para ela, eu sei disso. E eu vou fazer. Eu gostava de sentir a tinta no dedo. Porque eu acho que sentir a tinta no dedo, eu só quero que me lambuze inteira na tinta. Eu acho que aí sim eu tô criando alguma coisa. Porque aí eu posso controlar a minha coordenação motora, e eu consigo, e os meus quadros todos são abstratos. Lógico que não são lindos igual esse, mas assim, eu assim, como eu sou totalmente fora do padrão, eu não busquei nada, eu só tive umas duas aulinhas ali de quem pintava, e o resto foi a Fernanda, assim. uhum. E eu que volto a pintar, e eu acho muito bom a gostar essas potencialidades todas, cara. Obrigado, Tri. Obrigado por tudo, linda. Você só Obrigada. paixão, né? Eu também, Fer. Obrigada pela essa oportunidade. Obrigada por inspirar tanto as pessoas. Obrigada por todo esse movimento que você está fazendo. Eu acho que o ponto mais importante é ter sempre, cada vez mais, referências, assim como você, né, que persistem, não desistem, que mostram como sim é possível. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Que parte mais da arquitetura você gosta de trabalhar? É da criação mesmo? Criação. Que legal. Que bom. É, Você é a ainda tá parte mais trabalhando. gostosa, né? Criar. Criar, e a gente fala muito sobre aquilo que eu trouxe no começo, no nosso papo, de construir sonhos, né? Porque a gente já está ali construindo um sonho, uma casa própria é sempre um sonho, né? Então, acho que o mais bacana do nosso trabalho é isso, de ter a oportunidade de construir os sonhos das pessoas, né? E com certeza teu avô deixou um legado aí, você tem isso no DNA. Que legal, ó. Com certeza. Que legal. Meu amor, muito obrigado por tudo. Tem alguma coisa que você queira falar? Deixar algum recado? Falar alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar que você queria trazer pra cá? Fique à vontade, Ai, Dri. eu acho que é isso, acho que falamos tudo. Foi uma delícia de conversa. Muito, muito obrigada mesmo. Tá bom. Ó, Adri, eu que agradeço mais uma vez. Quero falar para o pessoal também que se tiver interessado, conhecer mais, vamos deixar os contatos aqui na descrição. Contato da Adri, do estúdio, né? Da Uhum. Do Triplex? escritório de arquitetura. Então a gente vai deixar tudo aqui para você que se interessou e quer saber mais. Outra coisa, siga a gente também nas nossas redes sociais, pessoal. Lá você vai conseguir encontrar na bio, no link da bio, como falar com a Fer, tanto quanto para palestra, se você tem aí uma empresa, quer saber mais sobre inclusão, quer saber mais sobre esse mundo de inclusão, ou levar mais inclusão para sua empresa, igreja,
sociedade, comunidade, enfim. Então, se você quer levar essa inclusão fora da caixinha para sua empresa ou qualquer lugar, entra lá no nosso Instagram. Lá a gente vai ter o link na bio, você consegue chamar a Fer direto no WhatsApp. Ou também, já que a gente falou hoje de quadros de arte e tudo mais, tem lá o livro de poesia da Fer. Então, se você quiser adquirir o livro de forma digital ou até físico, é só entrar lá, chama a Fer no WhatsApp, combina direitinho com ela, ela te envia, ela te manda o arquivo digital, enfim, do jeito que for mais fácil. Não é, Fer? Vou deixar uma leve. Isso. Bom, queria também agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Um abraço então para H-Dalf, Café Cocan, Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Para o Ímpar Rodas, Sorveteria Elite, Well Informática, Clínicas Interviva, Interarte, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Então tá, gente, um beijo e até o próximo.